Amém? Prazer estar de novo com vocês aqui. Já com saudade de vocês, né? Eu tenho um apreço muito grande por vocês. Estou sempre vendo no Instagram as fotos que postam daqui, dos eventos, da escola. Aí eu ponho, eu amo essa igreja, nos comentários. Onde eu vou, eu falo para as amigas, para as pessoas, vocês têm que conhecer a igreja Assembleia de Deus em Mesquita. É um ambiente muito carregado da presença de Deus. Vocês têm muitas coisas que eu admiro, o fervor, a fidelidade, né? O compromisso com a Escritura. Existem algumas coisas aqui que eu tenho um profundo apreço, me faz querer estar com vocês, me faz amar estar com vocês. Eu estou acompanhada aqui dessas meninas lindas, né? Juliana e Giovana já vieram aqui uma vez. Pode ficar de pé, filhinha, pode ficar de pé. Ela falou, tia, não me chamam na frente não, tia, não me chama na frente não. Eu disse, pelo menos vocês podem olhar para a igreja? Podem olhar para a igreja. Isso. Elas são minha equipe, elas não estão vestidas iguais por serem equipe não, por coincidência, né? Mas elas que cuidam das minhas redes sociais, elas estão me ajudando nesse sentido. E também porque é um prazer estar com elas, né? A gente tem um amor muito grande pelos nossos familiares, irmãos e sobrinhos. Então, estar junto com a minha família, né? Elas sabem disso, é muito prazeroso. A gente não abre mão de estar junto. Então, quando eu pedi que elas me acompanhassem, elas com prazer vieram. Meu esposo hoje está com um compromisso. Ele vai ser parte de uma banca examinadora de atletas, que vão trocar de faixa. Ele foi convidado para fazer parte da banca examinadora e ele hoje não pôde me acompanhar e ele ficou até grato porque elas puderam vir. Bom, mandou um abraço para vocês, amém? Irmãos, nós estamos diante de um tema que, engraçado como o Espírito Santo tem me feito caminhar por esse tema, não especificamente esse tópico, né? Não especificamente esse tema, mas o assunto, porque o tema delimita o assunto. Já há uns anos, desde uma palestra que eu dei em Natal, crescendo na espiritualidade cristã evangélica, eu dei essa palestra debaixo de um grande temor, por conta da revelação que Deus estava me trazendo. E daí para frente, alguns temas, eu fui sendo convidada para ministrar. Existem agendas, irmãos, que estão totalmente desconectadas do céu, mas existem agendas que estão em conexão com o céu. Pessoas que estão caminhando na direção de Deus, seja ela em qualquer posição que ocupe. Ela pode estar no louvor, ela pode estar na superintendência da BD, ela pode estar escrevendo, ela pode estar mas se ela estiver alinhada com Deus, sabe? O espírito da profecia está se movendo nelas, para dirigir a igreja. Irmãos, estão entendendo aqui? Então, existem agendas que estão em conexão com a agenda do céu. Aquilo que está sendo trazido para a igreja é aquilo que Deus tem para aquele tempo. Isso é muito importante. Estar debaixo da direção do Espírito é como Simeão. É ser revelado pelo Espírito, que não vai morrer antes de ver o Messias, é ir para o templo, dirigido pelo Espírito, na hora que o Messias vai lá para ser apresentado, e é pegar o Messias no colo. Tudo isso acontece porque ele está na direção do Espírito. O Espírito conecta tempo, pessoas, propósitos, amém? O Espírito faz a conexão. E essa é a era do Espírito. Nós vamos falar sobre isso hoje com vocês. Então, esse tema parece que não chegou ao clímax, não. Porque Deus me ensinou que quando a gente chega ao clímax, é que ainda tem mais. Inclusive, eu vou falar agora para vocês, no final, uma revelação que eu tive aqui, atrelada ao último tópico desse tema. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Pois Deus me fez entender e é para vocês receberem em primeira mão. Jesus, Espírito Santo, não me deixe esquecer. Então, eu escolhi um texto, eu fiquei um pouco tensa, né? Orei, jejuei. Para me preparar, eu tinha essa semana, mas segunda eu tinha um trabalho do mestrado, quarta eu desci para gravar, foi quinta eu desci para gravar. E meu esposo combinou com um pedreiro de segunda-feira fazer obra na minha casa. E combinou com outro rapaz de ontem quebrar a minha cozinha. Então, os irmãos imaginam que desde as 7 horas até as 5 da tarde, eles quebraram toda a cozinha. Só faltou o piso.
Mas parede, pia, eu fiquei sem pia, sem poder usar geladeira, fogão, poeira, irmãos, obra dentro de casa. E como preparar a aula? E como termina a aula? E como pensa? Ele, não, você fecha a porta do escritório. Não é assim tão fácil para a mulher. Poeira para tudo quanto é lado. Né? Aí eu vou usar o fogão da vizinha, que mora atrás, para fazer minha comida. E ela convida também 2 pedreiros para trabalhar na casa dela. E aí eu tenho que atender os meus e atender os dela, porque ela estava entrevada lá com muleta, não podia cozinhar. E aí então tudo na minha cabeça. E eu pensando na palestra que tinha que terminar, os slides que tinha que preparar. E não podia falar nada, porque senão me aborrece meu marido. E eu vigiando. Aí quando deu 3 horas da tarde, eu olhando o horário, vendo aquela poeirada toda, eu falei, eu tenho que ir para o escritório. Ele, vai, deixa que eu limpo sozinho. Mas eu sabia que não era assim, né? E ele ainda tá, com a britadeira, o negócio. Irmãos, foi a palestra na minha cabeça. Peguei a vassoura, eu não vou brigar, não. Eu vou falar com o Espírito aqui, para o Espírito controlar minha raiva, porque eu vou entrar na linguagem do Espírito aqui nesse negócio. Eram 5 e pouco da tarde, estava tudo limpinho, poeirinha toda tirada. Tomei banho, e aí fui sentar. Eu só orei assim, Senhor Espírito Santo, só me dá algumas horas para eu descansar, porque eu preciso descansar. Mas aqui estou para a glória do Senhor, e quando a gente está caminhando no Espírito, Ele faz todas as coisas. Então eu peguei um texto que desde aquela palestra vem me incomodando. Eu peguei esse texto para pensar com os irmãos, porque foi esse texto que desencadeou todo esse processo. Né? Eu tenho algumas palestras e eu pretendo virar um livro, conectando todos esses temas que eu fui chamado para ministrar. Esse assunto esse tema que eu escolhi está em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou pedir, os irmãos que estão aqui à frente vão me ajudar nos textos que eu vou pedir para ler, tá bom? 2 Coríntios 3, 6 a 11, eu projetei o texto, tá? Aqui dá para eu ver ali, né? Então, vamos ler juntos esse texto, amém? Vamos ler, se você quiser fazer leitura por meio do telão, fica mais fácil. A nossa igreja agora colocou uma tela quase, acho que do tamanho daquele quadro lá branco ali. Assim, tem aquele telão. E as minhas aulas têm essa projeção. Mas eu não abro mão do quadro. Então, também compramos um quadro de quase 3 metros de comprimento para eu usar tanto um quanto o outro. Mas essa igreja também vai ter um telão. Amém? Vai demorar não, pastor. Chegou o tempo. Deus falou para mim, chegou o tempo. Guarde essa palavra, chegou o tempo. 2 Coríntios 3, vamos fazer essa leitura? Amém? Então, vamos lá. O qual nos fez também capazes de ser ministros. Eu não estou ouvindo a igreja, vamos lá, juntos, de novo, vamos direitinho, irmãos, amém? Estamos lendo a palavra do Deus eterno, amém? Então, 1, 2, 3. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se era transitório, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Aleluia. Essa pergunta de Paulo, de quanto maior glória não será o ministério do Espírito. Aquilo ficou na minha cabeça. Porque não é o que eu vejo, não é o que a gente vive. Essa glória da qual Paulo fala, que é para o ministério do Espírito. Isso me fez debruçar sobre esse tema. De uns anos para cá, depois da quarentena que Deus me fez passar, Deus começou a desdobrar isso para mim, para eu pensar. Então, qual é o nosso tema hoje aqui com vocês, imersos no Espírito Santo nos últimos dias. Então, eu tenho 2 objetivos aqui com você. Primeiro,
é mostrar que esses últimos dias, eles são exatamente o tempo da plenitude do Espírito. A expressão últimos dias não se refere na Bíblia a um tempo escatológico, tempo do fim. Mas últimos dias, ela se refere a um período que já dura 2 anos na Bíblia, que é a era do Espírito. O que nós estamos hoje é na plenitude dessa era. E eu vejo que Deus está nos preparando. Eu dei uma aula semana passada na minha igreja, foi um tema avulso, e eu falei sobre como manter a chama do avivamento. Porque essa chama já inflamou, e se ela por acaso se apagou, é porque nós não soubemos mantê-la. Então não adianta Deus inflamar de novo se a gente não aprender a manter. Os irmãos entenderam, senão daqui a 10 anos, se a gente estiver aqui, vai ter que dar de novo Deus fazendo aquilo que Ele já fez, em vez de trazendo algo novo. Então a gente fica com uma vida cíclica em vez de uma vida em crescimento. A gente volta ao mesmo ponto. Os irmãos estão entendendo aqui? Não é isso que Deus quer. Deus quer que você avance, não que você volte a um ponto que Ele já fez. Esse retrocesso. Nossa vida é avançar. Se rumo para o alvo. Ó o Paulo olhando para frente. Não é? Então, hoje Deus tem que fazer coisas, Deus tem que estar ensinando coisas que Ele já ensinou para a gente. Então, para a gente não repetir os mesmos erros, a gente falou sobre isso, apoiando em Números 28 e 29, falando sobre o Holocausto. Continuidade da vida devocional. Bom, então, por que eu estou dizendo isso aqui? Não, vamos lá. Mostrar que essa era do Espírito, estamos na plenitude dessa era. E segundo, esboçar uma ideia do que seria essa imersão na perspectiva bíblica para esse tempo. Amém? Foi um grande desafio para mim. Daniela, muito grande, doutora Daniela, que você me deu. Bom, vamos lá. Então, eu falei isso, um tema desafiador para a minha alma. Por quê? Pode passar. Eu coloquei na introdução, e nós estamos num tempo histórico e filosófico que é chamado de era de espírito, ou era, para os astrólogos, as pessoas que estudam os astros, né, os seguiam pelos astros, chamam de era de aquário. Quem já ouviu falar? Muito bem. Quem segue isso, nós não somos regidos por isso, mas quem segue esse tipo de filosofia, entende que de tempo em tempo, vou falar 2000 e 2000 anos, né, mas seria uma era, os homens ficam regidos por determinado signo do zodíaco. Né? Então, era a era de touro, quando os hebreus estavam no Egito. A era de touro, por isso que Hathor, a figura de um touro, era a divindade sacrificada. Depois vem a era de carneiro. Aí vem Moisés introduzindo os sacrifícios. Depois, com Jesus, entramos na era de peixes. Os irmãos estão entendendo aqui? E agora nós entramos na era de aquário. Então, de tempo em tempo, somos regidos. Muito bem, essa era de aquário, biblicamente, é a era do Espírito. O que se descobriu a partir no início, na virada desse século? A ciência está casando com a fé, se harmonizando com a fé, e nessa era, perdeu-se a fé num paradigma que era o pilar da modernidade, que era a fé na razão. A razão era suficiente para resolver os problemas da humanidade. A razão que eu digo é a ciência, o conhecimento. Muito bem, nós tivemos 2 guerras mundiais, não resolveu o problema da humanidade, temos aí com epidemia, estamos aí com tantas guerras, conflitos. Então, o que se descobriu? Não. Os problemas do homem se resolvem na relação dele com o transcendente. Essa é a maior era para Deus atuar. Porque essa é a resposta que a igreja já tem, há quantos anos atrás? O que a ciência está descobrindo agora, a igreja vem respondendo isso. Os irmãos estão entendendo? Então, essa é a era da plenitude. Os problemas do homem se resolvem no âmbito do Espírito, na relação dele com o sagrado. Por isso que as religiões estão crescendo. Não é? Então, nós entramos na era do Espírito. Nós estamos nesse período aqui, ok? Onde as questões existenciais do ser humano vão se resolver na dimensão do Espírito. Muito bem. Pai querido, tem muita coisa para se conectar com esse tema. Vale apenas um seminário. Depois a gente pensa nisso. Porque exatamente a ação do Espírito, que segundo Cristo, no discurso de Mateus, eu não vou desmembrar isso aqui, por isso que eu disse vale a pena um seminário,
Mas Jesus vai conectar esses dois temas com a volta dele. Em Mateus 25, a preocupação de Jesus é com dois temas no preparo da igreja. Esses dois temas têm muito a ver com a ação do Espírito. Um é a santidade da noiva, descrito na parábola das 10 virgens. A outra é o preparo da noiva no que tange ao trabalho, porque Jesus vem, mas é a igreja que apressa a sua volta com as suas obras. E aí está na parábola dos talentos. Esses dois temas estão intimamente conectados com a pessoa do Espírito Santo. É maravilhoso isso. Mas a gente não vai entrar nisso aqui, senão isso exige um desdobramento. Por isso que eu disse que merecia um seminário para a gente fazendo conexões. Amém? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Então diga comigo, estamos nos últimos dias, é a era do Espírito. Paulo vai fazer um paralelo, pode passar por favor? O que Paulo faz no Novo Testamento, nesse texto que lemos? Olha o que Paulo está fazendo, irmãos, um paralelo. Pega o texto, vocês vão ver. Que ele faz um paralelo entre o ministério da letra e o ministério do Espírito. Amém? O ministério da letra é o Velho Testamento. Aonde que veio a letra? Em tábuas de carne. Onde que estava a lei? Na pedra que Deus escreveu lá no monte, correto? Trazia justiça? Não, a lei trazia condenação. Quem consegue cumprir a lei? Ninguém. Aí vem Paulo dizendo, ó miserável homem que sou. Correto? Capítulo 7, Paulo está debaixo de um peso, descobrindo a condenação da lei. Não que o problema está na lei, o problema está no pecado no interior do homem que o impede de obedecer a lei. Então, isso gera condenação. A lei nos trouxe condenação. E era transitório. Aquilo tinha um tempo. Mas o que aconteceu nesse ministério? Vocês lembram que Moisés foi no monte receber a lei? Como que ficou o rosto de Moisés? 40 dias debaixo do impacto da glória. Fica 40 dias debaixo de um sol em Cabo Frio, na Praia do Forte. Sai de lá torrado. Sai ou não sai? Você fica 40 dias no impacto da glória de Deus no monte. Como é que você sai de lá? É faísca para tudo quanto é lado do rosto. Moisés saiu assim do monte. Então o povo não podia olhar para ele, botou um véu. Paulo está dizendo, se a glória daquele ministério, que era em pedra, que era transitório, que trazia condenação, era tanta que o rosto de Moisés não podia ser visto, quanto maior é a glória do ministério do Espírito, aonde a lei está no teu coração, traz justiça e é para sempre. Aleluias. Vamos entender aqui? Tem como comparar? Então, nós vamos caminhar dentro dessa perspectiva. Por isso que eu coloquei ali tábuas de pedra e ali botei um coração com a lei no coração. Porque a gente vai precisar dessa figura para entender aqui essa questão de imersão, né? Então, pode passar. Amém? Todo mundo entendeu aqui? Muito bem. Então, quanto mais glorioso é esse ministério de justiça, onde temos ali a tábua, a lei no nosso coração e é permanente. Pode passar, Paulo diz isso. Então eu coloquei ali essas três figuras para você compreender a glória. No monte, o Sinai, a glória significa presença manifesta, amém, irmãos? Presença manifesta. A glória no rosto. E agora essa glória que estava no monte, essa glória que refletiu no rosto, aonde ela está? Uau! Aonde o ministério do Espírito atua? Aonde está a presença hoje? Porque glória não é presença? Aquela presença do monte, aí eu tenho outro desenho para mostrar para vocês. A presença do monte em Êxodo 19 veio para dentro do véu, no tabernáculo, se escondeu atrás do véu, é um mistério. Depois essa presença veio no véu da carne de Jesus. Depois essa presença veio para dentro de nós sem véu. Uau! Essa glória hoje está dentro de você, dentro de mim. E é essa glória que vai vir para fora. Halabashuri canta la raiz. Esse é o tempo dessa glória se manifestar na igreja. Meu Deus, chegou o tempo da plenitude dessa glória vir para fora. Vai ser muito crente brilhando, brilhando e brilhando. Vai ser muita gente perguntando, que luz é essa que você tem? Que áurea é essa que você tem? Que alegria é essa que você tem? Que conhecimento é esse que você tem? Aonde você estava, meu filho? Eu fiquei na prisão por uns tempos, mas agora eu estou aqui com a resposta para o teu problema. Então senta no trono, então vem. Eu quero que você tenha. Esse é o tempo da igreja, irmãos. Tempo de glória, aleluias.
A gente não se move pela agenda política, por favor. Não se mova por agenda de caos. Se move pela agenda bíblica. Amém? Oh, aleluias. Aleluias. É a Bíblia que dita a história, é a Bíblia que move a história. Os reis da terra se levantam e juntos se macomunam dizendo: vamos romper com os... se levantam contra o Senhor e o seu ungido. E os reis da terra estão dizendo assim: rompamos de nós o seu jugo, sacudamos de nós as suas ataduras. Aquele que habita no céu zomba deles, se ri deles. O Senhor estabeleceu o seu decreto. Eu ungi o meu rei sobre o monte Sião, recitarei o decreto. Esse é meu filho, diz o Senhor, esse é meu filho e hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Essa é a agenda bíblica, amém? Deus tem um decreto, diga comigo, Deus tem um decreto. E seja o que for que os reis da terra estabelecerem, é o decreto do Senhor que permanecerá. Aleluias, aleluias. Pode passar, por favor? Então a gente tem aí 3 níveis da presença. A presença da glória, lá atrás daquela tabuinha, lá, tá vendo lá aquela casinha? Estão vendo? Aquela casinha lá na frente, lá atrás, isso aqui não funciona aqui também. A minha igreja não funciona na tela de jeito nenhum. Faz funcionar aqui para mim, por favor, que pilha tem. Então a gente tem a presença se escondendo lá no tabernáculo, no Santo dos Santos. É um mistério. Aquela glória no monte, que ninguém podia chegar perto. Se chegasse, morria. Moisés, diga para o povo ficar longe. Não foi isso que está escrito? Longe. Não, Deus não queria matar ninguém. A glória dele ia descer, a glória da lei, o resplendor da justiça dele. Fique longe, Moisés, só você suba. Moisés subiu. Deus deu o tabernáculo, deu o modelo. Aí Moisés faz o tabernáculo, aquela glória toda vem e entra para dentro do véu e se esconde lá dentro. Só para ficar no meio do povo. O povo não podia subir no monte, mas a glória do monte desceu e ficou no meio do povo. Mistério de Deus. Atrás do véu, outro nível dessa presença, pode dar um clique, é quando ela foi limitada pelo véu da carne de Jesus, que se rasgou no Calvário. Então, no véu da carne, e agora, ela está dentro de nós, sem véu. Plenitude da presença. Vamos entender aqui? Precisamos caminhar nesse processo divino. Pode passar. 3 níveis da presença. E a era do Espírito são os últimos dias. Eu coloquei ali um resumo do discurso de Pedro em Atos capítulo 2. Depois vocês leiam, por favor, em casa, Atos capítulo 2. Na descida do Pentecoste. Pedro, vocês sabem o texto, correto? Capítulo 2 de Atos. Esse é o tempo que a gente não tem que ficar lendo texto que a gente já era para ter conhecido, viu, irmãos? Porque é tempo de conexões de textos. Amém? Se o texto está na tua cabeça, você vai fazer a conexão. Então, Atos capítulo 2, o Pentecoste desce, ou seja, acontece. O Espírito vem como um som em movimento. Preste atenção. Não é um vento. É como um vento, porque é um som que se move. Esse som que se move é visto como língua, porque a língua faz o som sair da nossa boca. Então o som vem para dentro deles e é transmitido por eles como fogo. Porque foi batismo com fogo ali. Pedro, aí eles ficam embriagados. Como que embriagados? Pedro vai e explica, cheio do Espírito Santo, e diz assim: eles não estão bêbados. Isto é o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. Então ele repete Joel capítulo 2, verso 28 a 31. Aí então, aí ele começa a explicar e ele faz um discurso sobre Jesus, apresentando Jesus em 3 tempos. Ele diz: esse Jesus que entre vocês operou sinais, maravilhas, foi confirmado por Deus com esses sinais. Ele foi crucificado pelas vossas mãos e pelo conselho presciente de Deus. A esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou e o assentou. Olha, ele fala de Jesus vivo, morto, ressurreto e exaltado. E tendo sido exaltado pelo Pai, derramou a promessa.
como vocês estão vendo. Quando ele termina esse discurso, as pessoas falam, o que faremos? E ele diz assim, arrependei-vos, e cada um de vós vai receber o dom do Espírito, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse é o discurso de Pedro, Atos capítulo 2. Nesse discurso, o que a gente aprende? Pode passar, por favor? Olha o que Pedro está dizendo. Irmão Joel profetizou 750, mais ou menos, antes de Cristo. Joel disse, nos últimos dias vai vir um Espírito. Então, caminha comigo no raciocínio. Quem está lá atrás, se quiser vir para frente, mas vou usar o quadro aqui. Estamos em 750 antes de Cristo. Joel diz assim, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Chegamos no ano 30, vou colocar aqui 33, foi 40 dias depois do Pentecostes, pouco depois da morte de Cristo, depois de Cristo. Aqui vem o Espírito desce. Quando o Espírito desce sobre as pessoas, Pedro diz, isso aqui está acontecendo para cumprir isso aqui, sim ou não? Aqui ele diz, nos últimos dias. O que aconteceu aqui? Veio o Espírito. Então, começou aqui a era do Espírito. Meu Deus. A era do Espírito, que eles estão dizendo agora, é a plenitude dessa era. O que nós estamos, eu vou fazer depois um quadro com vocês, nós estamos aqui, ó. Nos últimos dias dos últimos dias. Uau! A era do Espírito, o tempo do Espírito começou aqui. Irmãos, entenderam aqui? No Pentecostes. Essa é a promessa. Por isso que quando João vem aqui, antes de Jesus um pouquinho, João diz assim, vem aquele após mim, está falando de Jesus. Ele vai batizar vocês ele vai imergir vocês aqui. Ele vai batizar e imergir. Ele vai imergir vocês. Vocês vão entrar, vocês vão ser introduzidos numa dimensão espiritual. Como é que começa? Começa com o novo nascimento. Quando você nasce do Espírito, aí é outra coisa. Meu Deus, é muita coisa aqui. Eu vou daqui a pouco talvez tocar nesse assunto de novo. Amém? Mas entenderam aqui? Então é nesse tempo, começou naquele tempo a era do Espírito. Começou naquele tempo o Espírito de novo se mover sobre a face da terra. Agora na direção da redenção para a nova criação. Vou falar isso. Entenderam? Amém? Estamos caminhando? Muito bem. Por isso. Está funcionando? Amém. Obrigada, tá bom? Por isso que Moisés falou, é muito mais glorioso. É muito mais cheio de glória. E meu projeto com vocês é fazer entender um pouco isso aqui, para a gente, meu Deus, não ter outro desejo, né? Mas eu vou chegar lá. Então, essa era, diga comigo, a era do Espírito. A era do Espírito, ó, é chamada de... É só para a gente não só relacionar o Espírito com a escatologia, só pensar na volta de Jesus, amém? Nesse sentido. Então, o meu propósito é introduzir isso. Pedro citou a profecia, então diga comigo, o Espírito é a promessa por excelência. Eu sei, irmãos, que quando a gente caminha na escritura bíblica, vou deixar esse desenho aqui, só apagar essas conexões aqui. A gente pega o Velho Testamento, a gente pensa que a Bíblia caminha, vou colocar aqui, Velho Testamento, a gente pega o Velho Testamento, e eu sei, por favor, eu tenho que desmontar algumas coisas. Entenda isso. Quando Deus desmonta algo em nós, é porque Ele
ele sabe que para construir algo novo tem que quebrar alguma coisa. Por favor, entenda isso. Ninguém constrói algo novo se não quebrar. Está lá minha cozinha para ser reformada, quebrou tudo. Não quebrou aquilo que não podia ser quebrado. Mas entenda isso, irmãos. Eu tenho essa construção aqui. Aqui é a base, o chão é a base, amém? Aqui, o pé aqui no chão é a base. Mas aqui é o limite, esse vidro aqui, entenderam? Ok? Toda construção tem base e tem limite. Mas eu olho para ela e não quero que ela fique desse tamanho. Na minha mente, ela vai ficar maior. Para eu fazer uma mudança aqui, eu tenho que destruir esse limite. Porque eu vou ampliar. Então, eu tenho que destruir esse limite para ampliar. Mas eu só posso destruir esse limite se a base estiver firme. Se a base não for sólida, eu vou deixar limitado. Mas se eu sei que a base é bem firme, eu já posso quebrar o limite. Os irmãos entenderam aqui? Existem limites na nossa mente que são paradigmas que nós criamos e que Deus tem que quebrar para construir coisas novas na nossa cabeça. Se a gente ficar preso, a nossa base não está firme. Mas se Deus sabe que a tua base está firme, nessa manhã Ele vai destruir alguns paradigmas para construir algo novo. Porque um paradigma, que a Bíblia é cristocêntrica, é verdade. O que é isso? É que Jesus é o centro. Então, quando fala Jesus, eu vou botar a cruz. Então, Jesus é o centro. O Velho Testamento fala dele, o Novo Testamento explica a sua obra. Amém? Não vou, isso aqui é verdade. Mas a gente não pode ver que isso aqui era aonde Deus queria chegar. Esse não é o limite da história. Jesus, ele é o tema para onde caminha ou converge a história. Mas a história não terminou aqui. Aqui era a promessa. Ele não era a promessa. Ele era o prometido dos profetas. Mas a promessa é o Espírito. E eu vou provar isso para vocês. Biblicamente. Olha o que Pedro, olha o que Jesus disse, irmãos, em Lucas 24, 49. Ficai na cidade de Jerusalém, até que sobre vós, quem pode completar? Venha o quê? Venha o quê? Não, fale mais forte. Venha o quê? A promessa. Ele era o fim? Não. Ele está falando de qual promessa? O Espírito. O Espírito vem. O que Pedro diz? Ele foi lá para trazer essa promessa. Então, o Espírito é a promessa por excelência. Amém? Pode passar, por favor. Pai querido, olha lá. O Espírito e a promessa para nossos dias. Vocês têm esses 3 textos. Agora, olha Gálatas 3,14, irmãos. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Vocês têm a palavra promessa ali, 3 textos, para provar uma doutrina, no mínimo 3 textos. Então, estou provando a doutrina aqui. Amém? A promessa do Espírito é onde Deus queria chegar conosco nos últimos dias. Por quê? Porque o Espírito Santo tem 2, ele se move. O Espírito Santo é Deus em movimento, irmãos. Jesus é Deus em forma, o Espírito é Deus em movimento. Isso é outra aula aqui. Mas vamos lá. O movimento do Espírito na Bíblia se dá em 2 direções. Pode passar, por favor. Eu coloquei ali. O movimento do Espírito se dá em 2 direções. Você tem Jesus sempre no centro. Está indo? Tá. Aqui, Jesus no centro. Conseguem ver? Jesus no centro. O movimento do Espírito no Velho Testamento é... Deus fez os céus e a terra. O movimento do Espírito no Velho Testamento é da criação dos céus e da terra para a redenção. Ok? Mas a partir da redenção, o movimento do Espírito é para nova criação, novo céu e nova terra. Uau! Preste atenção nisso. O Espírito se moveu aqui para dirigir a história. Como é que o Espírito se move aqui? Vocês devem ter tido algumas lições aí. Ações do Espírito Santo no Velho Testamento. Como que o Espírito se move aqui? Primeiro, dando vida. Não foi isso? Sopro. Como é que veio vida para o homem? Espírito. Dando vida, sustentando a vida. Está lá em Jó, capítulo 33. O Espírito Todo-Poderoso me fez. Está lá em Salmo 104, 30.
Senhor, renova, envia o teu Espírito e renova a face da terra. O Espírito está mantendo a vida orgânica do planeta Terra. As plantas crescem, as águas fluem, todos os movimentos químicos, físicos, orgânicos do planeta é o movimento do Espírito na terra, sustentando a vida que Deus criou. Mas não é só isso, não é apenas na esfera da vida, mas o Espírito no Velho Testamento, irmão, se moveu na direção da história, porque aqui está a história onde Deus queria chegar. Como que Deus vai fazer para chegar aqui? Bom, o Espírito então vai separar homens, habilitando esses homens em 3 esferas. Diga comigo, 3 esferas. Quais são essas esferas? Na fala, palavra profética. Assim diz o Senhor. O Espírito do Senhor fala na minha boca, disse Davi em capítulo 23 de 1 Samuel. O que é isso? O Espírito Santo habilitava os homens para falar. E a história acontecia por causa da palavra. Mas o Espírito também vinha na área do saber. José sabe um sonho, palavra da ciência, do conhecimento. Como que ele sabe? Faraó disse, ele tem o Espírito de Deus. Acharíamos alguém com esse Espírito? Daniel, como é que ele tem aquelas visões? Como é que ele sabe o futuro? O Espírito sobre ele. Zacarias, o homem que mais teve visão, Espírito sobre ele. Os irmãos estão entendendo aqui? O Espírito vem para orientá-los na fala, capacitá-los no conhecimento e na área do fazer. 3 áreas. Porque Sansão é poderoso na guerra, o Espírito é sobre ele. Porque Jefité, porque Gideão são fortes para a batalha, o Espírito reveste esses homens. Como é que Bezaleel sabe fazer aquele vestido do sacerdote? Como é que Bezaleel sabe detalhar os entalhes, as peças do tabernáculo? Ah, Deus encheu ele de sabedoria. Não estão entendendo aqui? Para fazer, para falar, para saber, o Espírito vem sobre eles. Qual é a diferença agora? No movimento, nenhum. Aonde vem o Espírito hoje? Na área do falar, língua, interpretação de língua, profecia. Na área do saber, ciência, conhecimento, discernimento do Espírito. Na área do fazer, fé, milagres, operação de maravilhas, curas. 3 áreas. O movimento é o mesmo. Qual é a diferença? No Velho Testamento só vinha sobre homens específicos num povo específico. E no Novo Testamento, a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos quantos o Senhor vos deu chamar. Irmãos, estão entendendo aqui? Expandiu agora. Aquilo que era restrito, agora todo mundo vai fazer história. Todo mundo vai contribuir na história. Aleluias para a criação do novo céu e da nova terra. Eita Deus. Eita Deus, eu me sinto dentro desse movimento, irmãos. Eu vejo o Espírito se mover, eu vejo. Aleluias. Todo mundo entendeu até aqui? Vamos. Depois, se vocês quiserem, eu só não vou dar esse papel, porque eu fiz umas anotações com caneta. E também porque está assim, a minha impressora ficou um pouco ruim, as tintas, então as fotos coloridas não ficaram boas. Eu prometo que eu passo para a Dani, por zap, ela passa para os irmãos, amém? E é de graça, tá bom? Porque quanto mais eu semeio, mais Deus me dá semente. Então, desses 2 movimentos, entendido os 2 movimentos? Pode passar, por favor? Vocês têm aí, o movimento do Espírito Santo, na direção da criação dos céus e da terra, para a redenção, e depois da cruz, da redenção para a nova criação. 2 movimentos, um no Velho e um no Novo Testamento. Caminharam comigo nessa reflexão? Deixa eu tomar uma água, peço para alguém me ajudar a apagar o quadro ali, só para eu fazer um desenho. Isso, querida, me ajuda. Alguma pergunta até aqui? Me perdoe, quando eu me empolgo, meu esposo diz, dá um freio, Paulina, por favor. Às vezes ele fala, quando eu estou muito empolgada assim, mas eu quando me empolgo, ainda mais numa reflexão, eu vou direto, né? Eu penso que todo mundo está indo junto comigo, eu dou a primeira e vou embora, não entenderam? Uma vez eu fui a São Paulo, em 1995, debaixo de uma grande crise, e Deus usou uma pessoa para mim, num ambiente assim, bem profético, consagração, e aquela pastora que hoje está em Portugal, é uma amiga, disse assim, Paulina, eu vejo teu cérebro sendo rejuntado por dentro, como se fosse uma cirurgia.
E eu vejo Deus colocando ouro, juntando o teu cérebro por dentro com ouro. Eu guardei aquilo. E Deus falou assim, os livros que vão sair da tua cabeça vão chegar a muitos lugares. Isso foi em 1995. Os escritos da tua cabeça vão chegar em muitos lugares. Quando eu dava aula, eu contava isso para os meus alunos, né? Contava essa visão. Aí, quando eu engatava a primeira, um aluno levantava assim, professora, eu falei, o que foi? A minha cabeça não foi rejuntada ainda, por favor, dá um tempo. Mas a gente tem pressa em comunicar, né? Eu tenho pressa de comunicar. Mas vou chegar, tá bom? Então, nesse movimento do Espírito, olha isso, irmão, isso é maravilhoso, ok? Você tem aqui, da criação para a redenção. Vou colocar sempre a redenção, a cruz como ponto de referência. Na criação, o Espírito primeiro deu vida. Não foi isso? E agora, na nova criação. Então, da criação para a redenção, irmão, significa colocar a criação na rota primária. Porque a criação se perdeu. O que é redimir? É tirar do poder do opressor. Então, a redenção vem para tirar a criação daquela queda, correto? Então, o Espírito se moveu daqui para aqui. Primeiro, dando vida. Então, Deus falou, façamos o homem. Não foi isso? Façamos o homem. Deus soprou no homem? Soprou ou não soprou? E a mulher, como é que foi? Deus soprou nela? De quem a mulher recebeu vida, então? Quem foi o sopro de vida da mulher? É um mistério, é? Deus fez o homem dormir, deu uma anestesia geral, não foi, doutora Daniela? Hoje a sua linguagem explicaria isso aqui com outras palavras, né? Moisés teria que aprender contigo para fazer essa linguagem aqui. Mas Deus primeiro anestesiou, sono profundo, anestesia geral. Depois Deus vai fazer a cirurgia, corta. Depois Deus vai tirar das células tronco, da base das células troncos, que é da costela. E da base da célula tronco, Deus vai trazer uma mulher. Então, de quem recebe a mulher, olha o cabelinho da mulher aqui, só para vocês verem. Essa aqui, a esses dois, Deus estava falando, vou fazer o homem, ou humano. Macho e fêmea. Muito bem. Deus já fazia nova criação. Deu errado isso aqui. Mas quando deu errado aqui, o céu já tinha inventado o perdão. Porque o cordeiro já estava morto lá, nos planos de Deus. Então, pecando ou não pecando, ia dar certo. Porque o que Deus projeta vai dar certo. O diabo só é uma pedrinha no caminho que Deus chuta, mas vai dar certo. Então, na redenção, para a redenção, Deus vai ter que trazer o homem de novo, irmãos. É correto? Deus vai começar com o homem. Só que o homem não é completo. Quem é esse homem, irmão? É o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Mas para Deus formar o homem não está completo se não tiver a mulher, porque é o homem e a mulher que formam o humano perfeito. Então, Deus também tem que pensar nela. Quem é ela? Ela é a igreja. Então, Deus faz um sono profundo, ele morre. E Deus, então, Deus tira o Espírito para formar a noiva, que é a igreja. Oh, aleluia! Nós temos o Espírito dele, a vida dele, a mente dele, porque nós somos uma com ele, vamos sentar com ele para reinar. Oh, rabaxará cantar, tarabaxi. Irmãos, estão entendendo? Grande esse mistério, disse Paulo. Serão dois uma só carne, mas eu estou falando de Cristo e da igreja. Porque se une ao mesmo Espírito. E agora, o movimento do Espírito vai da redenção para a nova criação. Que nova criação é essa? Deus fez céus e terra. Aqui, o que João viu? Novo céu, nova terra. E é que nós aqui, então o Espírito está nessa direção agora. Se movendo como? O Espírito que atuou sobre ele está lá em Lucas e Atos. Agora vai por meio da igreja. Ele foi a referência para a gente. Meu Deus. Amém? Caminharam? Muito bem. Vou entrar no segundo ponto, então. Se entendemos que estão os últimos dias, preditos por Joel, seria uma era, então, que a promessa seria cumprida. Esse tempo começa em Atos, termina no Apocalipse. Como é que termina o Apocalipse? Capítulo 22. O Espírito diz, vem. A noiva diz, vem. Acabou. Vamos entender aqui? O Espírito está pronto.
Aprontou a noiva? Então ambos estão dizendo o quê? Ora vem, Senhor Jesus. É isso que está acontecendo. Então o que significa agora ser imerso nessa plenitude? É o que a gente quer falar com os irmãos, eu creio que vou terminar no horário. Eu vejo ela assim balançando a perninha, eu fico pensando, será que é meu tempo, pai, que ela está contando? Vamos lá. Ser imerso na plenitude. Ser imerso na plenitude, pense que essa plenitude, essa promessa dos últimos dias. Ser imerso nessa plenitude, que era a visão do batismo com o Espírito Santo, é viver na plenitude da promessa. Os últimos dias não são os dias da promessa? Sim ou não? Ser imerso no Espírito significa viver na plenitude da promessa. E como eu posso explicar a plenitude dessa promessa aqui? Irmãos, eu passei um tempo pensando, a partir do paralelo de Paulo. Vamos lá, porque Paulo diz que maior é a glória do Espírito. Então eu voltei para Paulo. Plenitude seria aquilo que entendemos primeiro por imersão total. O que é imersão total? A imersão total, a gente pensa em imersão, a gente pensa em rio, não pensa? Vocês não pensam em rio quando fala imersão? Ainda mais que cantou aqui, quero beber do teu rio. Nem falou, quero entrar no rio, falou, quero beber, né? A gente pensa que é um movimento de fora para dentro. Você está fora do rio e entra dentro de um... Não é assim. A visão bíblica, o rio já está dentro de você. Olha que Jesus disse, irmãos, em João 7, no último dia da festa. No último dia, todos os sacerdotes, os 24 sumos sacerdotes estavam presentes naquela festa, né, das luzes. Era aquela festa das luzes que estava acontecendo. Nesse dia, todas as turmas sacerdotais, os 24 sumos sacerdotes estavam presentes, com candelabros, era a festa das luzes. E, então se traziam os cântaros, lá do tanque de Siloé, eles buscavam a água. E eles vinham com aquelas águas, porque naquela festa se cantava Isaías 12. Vós com alegria tirareis água das fontes de salvação. Então eles recitavam Isaías 12 com os cântaros. Então vê aqueles homens com os cântaros. E Jesus, eu não sei em que lugar, se posiciona. E diz assim, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isso ele falava do Espírito que havia de ser dado depois que ele fosse glorificado. Uau! Ele compara o Espírito com o rio. Olha o que ele diz para a mulher samaritana. Se tu soubesse quem te pede beber, tu me pediria e eu te daria uma água viva. E ainda mais, essa água viva vai fazer brotar dentro de você uma fonte que salta para a vida eterna. Eu vou colocar a minha fonte dentro de você. Meu Deus, eu vou mudar para dentro do teu coração. É isso que ele está falando. Eu sou a fonte. Ela pergunta, mas você não tem com que tirar? Onde está a tua fonte? Ele diz, eu sou a fonte. Irmãos, estão entendendo? Amém? Então, a ideia de imersão bíblica é Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Esse texto encerra 4 verdades. Primeiro, enchei-vos está no plural. Amém? Então, não é 1, 2, 3 pessoas. É todos. Segundo, enchei-vos está no modo imperativo. Não é opcional. Vida cristã não é opcional. Na vida cristã bíblica, ser cheio do Espírito é imperativo. Não é que você pode, não pode, quer, não quer. Não tem isso na visão de Deus. Você tem que ser. Agora, só que está na voz passiva. Uau, o que é voz passiva? Voz passiva significa que você tem que ser, mas você não pode ser sozinha. Aquilo que Deus está exigindo que você seja, só Ele pode fazer. Então, parafraseando, o Espírito está dizendo assim, você é obrigado a me deixar encher você. Amém? É isso que está dizendo, enchei-vos. Você está debaixo de um imperativo do Espírito encher a sua vida. Só que o Espírito já está dentro. Então, na verdade, o encher é essa ação dele ser total de dentro para fora. Não é eu entrar nele, mas é ele que está em mim vir para fora.
E como esse vir para fora, aí tem a ver com a obra, a lei no coração. Olha o que Paulo está dizendo lá em paralelo. Nessa era, a lei não está fora de mim. Nessa era, aí temos que enxergar isso aqui como obra do Espírito, porque isso aqui é obra do Espírito. Quem inspirou as pessoas? O Espírito. Quem revelou? O Espírito. Bíblia é obra do Espírito. Essa obra está dentro de mim. Então, esse fluir, que seria a imersão, é um crescimento. Aí eu coloquei algumas coisas a partir dessa visão, amém? A glória já está dentro de você. Essa imersão é aquilo que está dentro vir para fora. Caminharam comigo? E isso se faz em especial por conta dessa letra que já está dentro de mim. Então vamos ver, vamos entender essa plenitude aqui, a partir da perspectiva da lei dentro de nós. Amém? Vamos lá. O que seria essa plenitude? Ponto 1, por favor, pode passar. Primeiro, lá, vocês estão vendo ali, olha, o que eu falei está em figura. A glória do monte, a glória no rosto de Moisés. A glória no rosto de Moisés é porque ele estava com a lei na mão, e essa lei foi dada com esse fogo, então ele ficou com o rosto, a lei na mão e o rosto em glória. Agora a lei está dentro do meu coração, e essa glória vem para fora. Amém? Essa glória é a presença manifesta de Deus em nós. Pode passar. Então, por favor, não, volte só um pouquinho. É a partir dessa palavra, dentro de nós, que nós vamos, como obra do Espírito, porque diz 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que a profecia nunca foi produzida pela mente humana, pela vontade humana, mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo, amém? Então, e outra coisa, não vou falar esse verso daqui a pouco, pode passar, vamos lá. Então, a partir dessa perspectiva, enxergando a palavra como a obra do Espírito colocada dentro de nós, o que vem a ser essa imersão? Então, primeiro, diga comigo, imersão seria plenitude de compreensão. Irmãos, a compreensão tem a ver com quando a gente faz conexões entre informações. A igreja, esses anos todos, estudando Bíblia, vindo para a escola dominical, ouvindo palavra, tem ou não tem um acervo de informações aqui dentro? Tem. O que vocês estão vendo eu fazer nessa manhã não é trazer mais informação, é fazer conexões entre informações que você está tendo. Quem está tendo essa experiência aqui? A palavra já estava, o que eu estou fazendo é ligar um ponto com o outro. Isso é compreensão. Vocês estão aumentando em compreensão e vão aumentar. Vão aumentar. Chegou o tempo desse aumento. É exatamente isso. Nós fomos obtendo informação. Note que no Velho Testamento, está lá em 1 Pedro. Pode ler esse texto? Vamos ler esse texto. Eu quero ler, que esse texto é maravilhoso. Olha o que Pedro vai dizer. Eu vou explicar por que aumenta essa compreensão. Vamos lá? Pode ler? Quem pode ler? Pode. Muito bem. Me ajuda. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Meu Deus. Vou dizer uma coisa para vocês. Esse texto confirma que hoje, aqui nesse ambiente, tem muito anjo. Primeira coisa. Por que eu vou dizer isso? Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, aqui está o Velho Testamento. Os profetas, Amós, Miqueias, Isaías, Jeremias, todos eles profetizaram em determinado tempo, amém? Alguns ao mesmo tempo, Amós, Miqueias,
E Isaías, por exemplo, ao mesmo tempo, Josias, Jotão, Acásias, Ezequias. Mas outros, em outros tempos, como Jeremias, né? Mais para frente. Em determinados tempos, os profetas, eles queriam entender o que estava falando. Está ali. Eles queriam entender. Mas a compreensão deles era limitada. Por quê? Porque eles estavam falando para nós, para um tempo futuro. Então, não era possível entender aqui nesse tempo. Eles tinham parte da revelação. Os irmãos entenderam? Parte da revelação. E olha que Pedro ainda vai dizer que para aquilo que é para nós, que está escrito, que eles escreviam que era para nós, os anjos queriam também entender. Sabe qual é a ideia que esse texto no grego encerra? É como se os anjos estivessem aqui, atrás da porta, a porta está fechada, aqui o Espírito está falando com a igreja, está ensinando a igreja, os anjos estão aqui, espiando assim, ó, querendo também entender o que o noivo está comunicando para a noiva. Os anjos estão querendo entender esses mistérios que o Espírito está comunicando para a gente. Isso é maravilhoso. Tem muito anjo aí hoje. Aleluias. Porque o Espírito está comunicando muita coisa. Mas Pedro está dizendo que a revelação para eles era limitada. Olha o que Jesus chegou a dizer para os seus discípulos. Muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Revelação limitada. Por quê? Vão caminhar comigo como a obra do Espírito? Olha só, você tem aqui Velho Testamento. A escritura não está completa, só o Velho Testamento. Para a escritura ficar completa, faltava Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas também faltava o Novo Testamento, então faltavam as igrejas, sim ou não? Então você tem aqui de Atos até Apocalipse. Isso aqui leva um tempo para a formação. Se eles estão aqui, eles não têm toda a revelação. Perdoa, eu fiz... Eles não têm toda a revelação. A revelação completa é isso aqui. Eles só têm parte da revelação. Esses aqui também não têm toda a revelação. Porque esses aqui que estão com Jesus só têm o Velho Testamento escrito, sim ou não? E só tem, e está caminhando com ele. Não tem nada daqui. Não sabe nada da igreja, nada. Agora, os que estão em Atos, esses aqui, eles têm isso aqui e tradições orais disso aqui. Nada está escrito ainda. Mateus não está escrito, certo? Amém, irmãos? Então, se eu fosse caminhar na história, eu diria, pegando isso aqui, do século I no primeiro século, do ano 33, não, do ano 60, começou a escrever, até o ano 100, formação do Novo Testamento. As cartas estão escritas, mas estão sendo escritas. A igreja não tem. Depois, século II ao século V, nós vamos ter mais rolos, pergaminhos. Quem tem um rolo? Quem tem um pergaminho? É qualquer um? Não. Irmãos, entenderam aqui? E também está tudo em grego. Quem tem acesso? Os outros povos têm. A igreja em outro lugar. Os irmãos estão entendendo? Os crentes vão se converter? Não tem. Acesso limitado, acesso restrito. Percebam comigo. Agora você tem do século VI ao século XV. Quem tem? Tem a igreja, mas a igreja, os líderes fizeram virar tradição. A escritura é interpretada pelos líderes da igreja. Não está na mão de todo mundo. Quem tem não pode entender. Fica submisso, correto? Vem século XV, o que acontece? 1500, surge a imprensa. Agora a Bíblia pode ser traduzida. Traduzida não. Ela pode ser publicada em livros, sai do pergaminho, sai do rolo, vira um papel impresso, máquina. Agora sim vem a reforma. Deus faz tudo perfeito. O que é a reforma? Traz a Bíblia e bota na mão do povo. Somente a escritura, somente a fé, somente... Os irmãos estão entendendo aqui? A reforma colocou a Bíblia na mão do povo, no sentido de mentalidade. Você não precisa de mediador para interpretar a escritura. Você tem o Espírito Santo, que é o melhor intérprete, porque ele é o autor da palavra. Isso que a reforma fez. A reforma emancipou a Bíblia para a igreja. E aí vocês veem aí vem diabo, né? Século XVII, levanta aqueles homens pensadores que distorcem tudo. Mas o que a gente chegou? Nós chegamos no século XXI. O que é o século XXI? Irmão, isso aqui é tremendo. Século XXI, você tem a tecnologia. A Bíblia saiu do livro, entrou para o celular. Não só a tecnologia, você tem tradução simultânea. Ela é no inglês,
mas a tradução simultânea faz você entender a Bíblia na sua língua. O que está acontecendo? Nós vamos ter em 2025 8 bilhões de pessoas conectadas. Isso é muito grande. Com tradução simultânea. Aonde está a plenitude do conhecimento nessa era? Porque nessa era você tem o velho, você tem o novo, você tem a biografia, você tem as cartas, você tem a Bíblia impressa, você tem a tecnologia, você tem tudo para te acelerar no conhecimento. Isso é uma aceleração de conhecimento. Uau! Uau! Irmãos, estão entendendo aqui? Uau! Muito conhecimento bíblico. Nós estamos numa era de muito conhecimento bíblico. Você tem acesso ao conhecimento de uma forma grandiosa. E isso para Deus é muito importante, para nós também. Plenitude de compreensão, diga comigo, plenitude de compreensão. Porque quanto maior a informação, mais você vai fazendo conexões e vai compreendendo. Amém? Vamos lá. Essa semana foi segunda-feira que eu entreguei um trabalho. Eu fiquei 30 horas, no mínimo, com aquele trabalho. 4 versículos da Bíblia. Era o último trabalho da disciplina do mestrado. Falta uma disciplina do TCC. 30 horas. Com Lucas 11, 29 a 31. O sinal do profeta Jonas. 29 a 32. 29, 31, 32. 4 versículos. Eu escolhi menor texto. Podia ser até 10. Eu escolhi um só de pequenininho. 30 horas. Para fazer as conexões. Eu tinha que estudar Lucas, mas Lucas 11 tem 54 versículos. Meu desafio. Porque Lucas pegou esse texto do sinal Jonas e colocou no meio da oração do Pai Nosso, da oração pelo Espírito Santo, da exorcismo e do ai dos fariseus. Mateus já colocou em outro contexto. Porque Lucas costurou essas histórias aqui. Eu tinha que entender isso. Para entender capítulo 11, porque Lucas conectou com o tema, ali os temas presentes, arrependimento, juízo, testemunho no juízo, ninivitas, mulher, a rainha de Sabá. Para eu entender tudo isso, sinal do profeta Jonas, eu tinha que entender todo o contexto, oração pelo Espírito, exorcismo, ai dos fariseus, eu tinha que entender. Para eu entender, eu tive que ler Lucas 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 24. E ver os temas presentes em todo... Meu Deus, 30 horas para fazer conexões entre informações. Nível de compreensão vai aumentar. Plenitude do Espírito. Chegou o tempo de Deus fazer sua mente expandir nas conexões das informações que você tem obtido ao longo desse tempo. Deus não vai voltar para informar de novo. Vocês entenderam aqui? Agora é tempo da compreensão maior das Escrituras. Pode passar, por favor. Por que isso? A Bíblia tem tema, a Bíblia tem estrutura, a Bíblia tem história, a Bíblia tem teologia. Por favor, saiu ali coisa. Então, a imersão no Espírito é uma compreensão dessa obra toda do Espírito. Do tema, você vai ver Cristo aqui, Cristo ali, você vai enxergar, você vai começar a compreender a história, porque esse livro está aqui, não aqui, você vai começar a compreender, fazer conexões, maior plenitude de compreensão, imersão é isso, mas não é só isso, pode passar por favor, olha, quanto maior o conhecimento que nós alcançarmos, maior instrumentalização você dá ao Espírito na tua vida. Porque Efésios 6,17, tomai o escudo da fé sobretudo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quanto mais você tem a palavra, mais você instrumentaliza o Espírito para usar você. Os irmãos entenderam? Mais ferramentas o Espírito tem dentro de você para liberar através de você. Uau, é a obra dele, é a palavra dele no nosso coração. Vamos lá, plenitude de conhecimento, imersão, não é apenas a plenitude do conhecimento, mas pode passar, é a plenitude da revelação. Diga comigo, conhecimento tem a ver com a informação, mas revelação tem a ver com a iluminação. Aí é outro nível, aí é Paulo dizendo, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do ser humano, foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revela pelo seu Espírito. O que é isso, Paulina? Você tem a informação,
Preste atenção aqui. Paulo está dizendo, a informação que você tem, a iluminação, não é o conhecimento empírico. O que é conhecimento empírico? É leitura. Eu estou lendo, através dos meus olhos, a informação está entrando para a minha mente, amém? Conhecimento empírico. Não é conhecimento intelectual. Eu estou lendo, eu estou fazendo perguntas para o texto, eu estou usando minha lógica, meu raciocínio, a razão. Aquilo que não ouviu, aquilo que não viu. Porque tem gente que não sabe ler, mas escuta. Está usando o conhecimento empírico, amém, irmãos? Empirismo é o conhecimento vir por meio dos sentidos. Você não viu, mas você ouviu. Então, não veio pelo ouvido, nem veio pelos olhos, nem veio pelo raciocínio. Mas você usou o raciocínio. Mas você não descobriu isso nem porque você ouviu, nem porque você raciocinou. Você viu aquilo, porque o Espírito fez você enxergar. Isso é grandioso demais. Então, vai aumentar o nível da revelação. Pai, eu estava em casa, foi em agosto, eu acho que foi no dia que eu dei um seminário aqui de intercessão. Lembra os irmãos que eu fui para casa mais cedo? Eu tinha que dar aula no dia seguinte. Bom, eu chego, passo o mercado, faço as compras, tal, cheguei em casa. Quando é que eu vou pegar na escola dominical, na aula da escola dominical? E foi semana do mestrado, foi uma semana complicada. Eu fui pegar na aula, era quase 6 horas da tarde, cansada, extremamente cansada. Mas só que a lição foi eu que preparei. Então, a lição foi eu que escrevi, praticamente. O nome estava de outra pessoa, mas quem foi que reescreveu todo o trabalho foi eu. Então, eu já sabia os tópicos. Então, eu falei, vou pegar isso aqui, eu já sei os tópicos, vou botar só no slide, não preciso passar de novo pelo mesmo exercício intelectual que eu já fiz, porque esse caminho aqui eu já percorri. Peguei o texto, mas peguei a Bíblia, João capítulo 4. Peguei a Bíblia e fui ler. Peguei minhas folhas, quer me dar presente, me dá folha para papel ofício. Eu gasto muita folha para papel ofício. Peguei minhas folhas e comecei a fazer pergunta para o texto. Deixei a revista e peguei e fiz fazer pergunta. Mas por quê? Por que Jesus tinha que passar por Samaria? Qual era a necessidade? Fui lá, peguei a geografia, 3 caminhos. E foi, não podia passar, mas não, qual é no grego? Qual é a palavra necessária no grego? E fui fazendo as descobertas. Né? Meu Deus, foi muita descoberta. O que eu escrevi, ele mandou um livro. Eu sei que já era o quê? Umas 9 da noite, 9h30, 10 horas, eu estava cansada. E eu estava no versículo, acho que 17, quando Jesus fala assim, chama o teu marido, vem cá. E ela disse para Jesus, e eu só estava fazendo perguntas, E eu falei assim, Senhor, aí ela fala assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Olha eu escrevendo nas minhas folhinhas de papel ofício. Eu vou fazendo todo o texto, fazendo pergunta. Ela mudou de assunto. Jesus mandou ela chamar o marido, ela mudou de assunto. Aí eu falei, aí eu faço a pergunta, mas por que ela mudou de assunto? Aí eu mesmo concluo, mas ela foi melhor ela mudar de assunto do que interromper o diálogo. Aí eu crio um pensamento, aí eu botei assim, e eu já tinha dito assim, olha só, eu vou deitar, eu vou acordar de madrugada, faço slides, mas eu não estava aguentando, já era quase 10 horas da noite. Aí eu escrevi assim nos meus pensamentos, não interrompa o diálogo com Jesus, porque ele ainda tem coisas para te falar. Eu escrevi. Quando eu li, o Espírito falou assim, é com você, filho, isso é para você. Não vai dormir agora. Uau! Aí voltei para o texto. Mas Jesus mandou ela chamar o marido. Mas Jesus mandou chamar, ela tinha marido. Mas ela disse que não tinha marido. Jesus falou que ela falou a verdade. Então ela tinha ou não tinha marido. Aí pronto, irmãos. Vai eu para Deuteronômio, vai eu para Jeremias, vai eu pesquisar. Olha, eu fui ali, eu não queria parar. Era quase meia-noite. Eu ainda estava debaixo de um peso de revelação. Revelação. Não era mais a informação. Não estou entendendo aqui? Revelação. Imersão no Espírito, a partir da obra que é a palavra. Levanta a sua mão. Deus vai começar um movimento de imergir você na revelação. Mas não é revelação da ponta da orelha, não, irmãos. É revelação fundada no Espírito. É quando você salta da letra e começa a escutar a voz do Espírito. Rabaxara canta tarabaxi. É a voz do Espírito que soa sobre a palavra. Os irmãos entenderam? O que isso gera? Gera uma mentalidade bíblica e uma espiritualidade teológica. Uma mentalidade bíblica e uma espiritualidade teológica. Não é superficial. Os irmãos entenderam aqui? É diferente. Que a gente vê tanta espiritualidade. Tem nada de Deus. É emoção pura. E isso, uma coisa vai levar a outra. Pode passar, por favor. Plenitude de revelação. Ali você tem
a espiritualidade. Pode passar, por favor. Isso gera a espiritualidade bíblica. Está lá no tabernáculo o modelo disso aqui, a voz que soa sobre o propiciatório. E embaixo do propiciatório é a letra da lei. Então é a voz sobre a letra. Uau! Pode passar, por favor. Mas notem bem, você tem hoje, nessa era, temos a palavra, temos a cruz, que é a chave hermenêutica da história, temos o Filho, em quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência, temos o Espírito que ilumina o nosso entendimento, temos a igreja, a multiforme sabedoria de Deus expandida na igreja. A gente tem tudo nessa era, plenitude. E aí isso vai levar a outra coisa, pode passar. Que outra coisa vai acontecer na imersão dessa era? Pode passar, por favor? Plenitude no exercício dos dons e ministérios. Por que plenitude? Essa plenitude tem a ver com duas coisas. Porque nessa era a gente vai ter plenitude da manifestação dos dons e plenitude na expansão ministerial. Vou falar isso com toda a convicção. Primeiro, pelo efeito da palavra em você. Qual é o efeito da palavra em nós? Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha o que ele está dizendo. Coração alegre, sabedoria na mente, alegria no coração é a alma restaurada. Sim ou não? Quanto mais saudável for sua alma, mais você está apto a liberar a ação do Espírito através de você. Já viram pessoas com alma doente profetizando? Um rapaz viu o cunhado trair a irmã. Foi no pastor: pastor, o senhor tem que chamar a atenção do meu cunhado, porque ele está traindo minha irmã. E o pastor nada de chamar a atenção do cunhado, nada de chamar a atenção. Ele foi lá: pastor, meu cunhado está traindo minha irmã, o senhor tem que falar com ele, tem que chamar a atenção dele, nada. Um dia teve uma vigília na igreja, ele estava chateado com o cunhado. E foi e falou: se o pastor não disciplina ele, não fala nada, eu que vou fazer. Eis aí, meu cunhado, que eu falo para ti. E profetizou. Era Deus falando? Já viram pessoas profetizando com a alma amargurada? Já viram pessoas profetizando com o espírito amargurado, com a emoção não tratada? Que tipo de profecia que sai? Já viram? E tem pessoas assim? Tem. Mas pensa numa alma sarada. Pensa numa alma curada. Pensa numa mentalidade bíblica. Pensa numa mentalidade puramente bíblica, numa espiritualidade teológica. Pensa numa pessoa assim. Como o Espírito vai usar essa pessoa? Com uma amplitude, irmãos. Os irmãos estão entendendo aqui? Eles não são crentes carnais, não são meninos. Eles são pessoas espirituais. E quanto mais espiritual você é, maior a liberação do Espírito através de você. Para curar, para profetizar, para liberar coisas para a igreja. Deus vai te usar. Primeiro pela maturidade. Amém? Isso é importante. Vocês querem ver um paradigma que a gente vai quebrar aqui? Há pessoas que pensam que para falar em línguas tem que estar sentindo alguma coisa. Se não sentir, não fala. Olha como é que isso é um paradigma errado. Então, qual é a base para você falar? É tua emoção. Você está triste, não fala. Está chateado, não fala. Você colocou o falar em línguas com base na emoção. Onde está isso na Bíblia? Aprendi isso ontem, irada. Não tinha feito isso irada não, mas fiz. Tem que limpar tudo. Falei que não era para quebrar. Falei, meu Deus, eu pensando. Mas se eu falasse, ia quebrar o elo, a comunhão. Eu ia estar aqui hoje como? Não posso quebrar a comunhão, não posso brigar com ele. Mas meu espírito estava chateado. Então eu peguei a vassoura, já que tem que limpar. Arabaxana, canta, tarabaxê. Rica, labaxana, canta. Falava baixinho, né? Limpei tudo. Quem disse que eu tenho que estar aqui para falar em línguas? O Espírito me deu uma língua. A língua está comigo, a língua é minha. Eu falo a hora que eu quero. Então eu falo dirigindo, eu falo na cama, eu falo na cozinha, eu falo lavando roupa, eu falo dirigindo o carro, como eu tenho falado em línguas, eu fico falando em línguas, eu fico falando em línguas, eu fico falando em línguas. Eu não estou entendendo, mas meu espírito está sendo edificado. Quebrei um paradigma, vocês não estão entendendo? Eu não preciso estar aqui, sentir, não é minha alma que está mandando, não, é meu espírito que está comandando. Então, crentes maduros, paradigmas são quebrados, mentalidade, espiritualidade teológica,
Então, o Espírito vai encontrar muita expansão, irmãos. O Espírito vai encontrar muito lugar, plenitude de palavra, plenitude de revelação, plenitude no uso dos dons e expansão de ministério. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo ontem à noite? Agora chegou o tempo. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Agora chegou o tempo. Por que expansão ministerial? Porque está atrelado pela unidade do corpo da igreja. 8 bilhões de pessoas conectadas daqui a 2 anos. 8 bilhões de pessoas no planeta conectados. Qual vai ser o tamanho do corpo orgânico da igreja nessa conexão, nesse mundo virtual? Pensa no tamanho da igreja. Irmãos, o Espírito está conectando o corpo da igreja através da internet. Vocês estão percebendo aqui? O Espírito está conectando pessoas. Eu estou conectada com gente na Inglaterra, através do YouTube. Falando nisso, eu estou com um canal no YouTube, quero divulgar. Eu estou conectada com pessoas nos Estados Unidos me assistindo. Estou conectada. Eu não preciso mais fazer a travessia. Embora eu vá fazer, eu vou lá. Mas eu não preciso mais estar, porque eu já cheguei lá. Conexões, e agora chegou o tempo. Você foi fiel aqui na escola dominical, 3 anos, só aqui, zelou por isso. Agora que o corpo se expandiu, agora está na hora. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Os irmãos entenderam? Cresceu a igreja, expande a sua operação, ou o dom que você tem no exercício para edificar o corpo. Plenitude, imersão é isso. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, eu vejo, irmãos, eu vejo portas e mais portas, janelas assim se abrindo, Deus dando visibilidade às pessoas. E eu não estou falando apenas de dom espiritual, eu estou falando de técnica. Bezaleel tinha técnica, José tinha sabedoria para administrar. Pessoas que têm dons na culinária, na arte, na profissão, pessoas que têm técnica, virá uma unção, virá uma unção, virá uma unção, virá uma expansão. Rabashanai cantatarabaxê, rica labachanaiacou, rabacantatarabaxê, e o conhecimento da glória do Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Vai dar visibilidade, Deus vai dar visibilidade para a igreja. Ribacatatarabachê, rabacatatarabachê. Deus vai dar visibilidade à igreja. Os irmãos estão entendendo aqui? Para curar pessoas, para curar o mundo. A terra vai sentir saudade da igreja quando ela for para o céu. E eu vou terminar. Eu fico pensando, foi por isso que Paulo, para a igreja que mais recebeu o dom, teve que ensinar a igreja sobre o corpo. Ela recebeu doutrina sobre dons, mas ela não tinha discernimento da igreja como corpo. Essas duas coisas estão atreladas. Amém? Vamos terminar. Pai querido, me ajuda. Nesse tempo, a imersão do Espírito é na plenitude. Diga comigo, é na plenitude da promessa que Deus nos dá a plenitude da promessa. Parece um pleonasmo, mas não é. Caminha comigo, por favor. Eu vou ler primeiro o texto. Passa o texto, por favor. Eu tenho que provar na Bíblia. Amém? Pode passar, por favor. Plenitude de promessa. Nessa era do Espírito, a plenitude nos fará viver todas as promessas de Deus. Existem 2 textos. Eu coloquei só um ali. Mas um texto, se puder, está em Gálatas 3,16. Diz assim, olha, preste atenção. Ora, as promessas de Deus foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, mas como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, por favor, me ajuda aqui. Guarde isso que eu vou finalizar aqui. As promessas de Deus para Abraão foram feitas para a sua descendência. Posteridade é descendência. Amém, irmãos? Não, mas essa descendência não são muitas descendências, mas uma. Está lá, é Cristo. Então, preste atenção. Paulo disse, no mesmo capítulo, que Cristo nos resgatou da maldição da lei,
para que a bênção de Abraão, bênção e promessa, é um termo intercambiável, chegasse até os gentios. Está escrito no meu livro. Então, pensa que agora em Abraão, eu poderia pegar os 3 tempos, mas eu vou pegar o primeiro tempo. Porque quando Deus faz uma coisa pela primeira vez, estabelece os parâmetros para todas as ações correlatas na história posterior. Então, aqui está Abraão. Deus fez uma promessa que, simplificada, eu poderia falar bênção. Amém? Põe aqui descendência, põe aqui filho, põe aqui sonho cumprido, põe a terra, põe tudo aqui dentro da palavra bênção. Deus vai pegar, Deus diz assim, essa promessa foi feita para a sua descendência. Quem é descendência? Paulo está dizendo, a promessa foi feita para a descendência. Quem é a posteridade dele? Cristo. Paulo está dizendo, não é para os descendentes, é para uma posteridade. Só que, aonde nós estamos? Em Cristo. Amém ou não amém? Aonde você estava? Aonde você está? Leia Efésios. Leia lá, eleitos nele, antes da fundação do mundo, estávamos nele. Gerados a partir dele, situados nele, na região celestial, capítulo 2, vivificados, ressuscitados, estamos nele. Se ele, o alvo da promessa, e ele nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção chegasse até nós. Agora, leia esse texto comigo. Olha o que está escrito nesse texto de 1 Coríntios. Olha lá. Vamos ler? Porque todas as promessas que há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus Pai. Uau! Uau! Preciso te mostrar isso. Todas as promessas são nele sim, por ele amém. Quando Deus fez uma promessa, Jesus disse amém. Sabe o que é amém? Assim seja. Concordo. Quando Deus te fez uma promessa, o Filho disse amém. E no Filho, sim. Ou seja, por meio do Filho vai cumprir. Então caminha comigo, porque agora você não vai desejar outra coisa senão ser imerso no Espírito. Por favor, isso eu não consegui fazer. Isso eu não consegui fazer ali, eu vou fazer aqui nesse quadrinho. Ou não sei se botei ali. Preste atenção. Você tem aqui o povo hebreu, por favor, vou botar um monte de cabeça num corpo só para mais rápido. O povo de Deus lá no Egito. Mas essa descendência de Abraão tinha uma promessa, sim ou não? Que promessa era essa? Qual era a promessa de excelência para o clímax da promessa? Canaã não era a promessa, irmãos? Quando chega em Canaã, está tudo. Sim ou não? Canaã descansou, a trajetória, descanso. A palavra Canaã é usada como símbolo do descanso. Descansa quando não tem mais nada para fazer. Descansa é Shabá, obra completa. Uau, Shabá, terminou a obra, plenitude. Caminha comigo então. Canaã representa a plenitude nós estamos na era da plenitude, da era da promessa, nos últimos dias. Quando você chega nessa plenitude, tudo aquilo que Deus tinha para você viver como promessa, chegou o tempo. O que é isso? É lindo isso. Não tem mais nada para frente. Esse é o tempo. Quem tem promessa de Deus aqui, irmãos, eu tenho muita promessa. Eu esperei muito tempo. Sabe o que significa? Acabou a mentalidade do Egito, do deserto. Para com isso. Acabou a mentalidade do deserto. Prova, prova, prova. Acabou. Essa mentalidade acabou. Você está introduzido na tua promessa. Deus está te introduzindo. Chegou o tempo da promessa. Acabou a mentalidade de maná todo dia. Acabou. Acabou esse negócio de depender do dia. Senhor, eu não sei como é que vai ser amanhã. Senhor, como é que sabe por quê? Porque enquanto você passou 40 anos aqui Deus já estava pensando, vai, produz uma casa para ele. Vai, prepara isso aqui, a horta dele, a vinha é dele. Não é vocês que vão, é para eles. Quando eles entraram aqui, casa pronta, vinha preparada, estrada pronta. O que é isso? Desfrute da promessa. Tempo de prosperidade.
tempo de expansão ministerial, tempo de casamento para quem é solteiro, tempo de promessa cumprida, tempo de filho para estéril, tempo de restauração matrimonial, tempo de marido voltar para casa, tempo de promessa cumprida. Plenitude da era do Espírito é plenitude de promessa, e todas as promessas já tem um selo dentro de você. Tem o Espírito dizendo sim, e tem o selo da palavra. Agora eu vou finalizar. Sabe por que Deus me mostrou isso aqui? Até isso aqui eu fui ontem. Hoje, quando eu fiquei em pé aqui, Deus me deu uma visão. Falei para Juliana: irmão, sabe por que Deus vai levar a gente para o céu? Não é porque está tudo muito ruim aqui na terra, não. É porque nós já experimentamos tudo o que a gente podia experimentar de melhor. De melhor. Você já experimentou tanto do melhor da terra, que Deus agora diz assim: ainda tem melhor, filho. Vem para cá. Tem melhor que isso. E então o Espírito diz: vem. A noiva diz: vem. E Ele virá. Aleluia. E Ele virá. E nos levará para o melhor do céu. Porque na terra nós já não sabemos mais o que é melhor. Já temos tudo de melhor. Os irmãos entenderam? E agora só nos resta o melhor do melhor do melhor. E a última promessa é o arrebatamento. E a gente vai para o céu. Que Deus nos abençoe. Que você seja imerso nesse período. Que você viva tudo o que Deus quis dizer quando Ele disse que batizaria você com o Espírito Santo e com fogo. Que você viva a plenitude da promessa, porque nós estamos na plenitude dos últimos dias.